vocação é um dom de Deus, é um chamado. A gente aos poucos vai tomando consciência para aquilo que o Senhor nos chama. A vocação à vida consagrada, religiosa, a vocação aos ministérios ordenados na igreja é uma preciosidade, nós sabemos muito bem. Agora, aos poucos, a gente vai tomando consciência de que Deus nos chama. E a comunidade é o lugar onde surge a vocação, a começar da comunidade familiar, no seio da família. Geralmente, uma família religiosa desperta nos filhos a vocação. E a comunidade confirma. Lembro-me muito bem, na minha comunidade, lá em Condado, sobretudo lá no sítio, da Rua da Palha, as pessoas enxergaram antes de mim a minha vocação. Começaram a perguntar se eu ia ser padre. E eu dizia não, mas o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu zelo, pelas coisas da igreja, a minha preocupação, em dar catequese. Depois da minha crisma, com 14 anos, eu me tornei catequista na minha comunidade. Dava catequese por iniciativa própria. Descobri que os catequizandos nenhum sabia ler, eu também comecei a dar aula gratuitamente para eles, porque achava que eles precisavam fazer esse caminho. E nisso o povo identificava minha vocação. Inclusive, dia às 3 da tarde, todo domingo, a cidade, 5 quilômetros a pé, para a missa, enquanto que outros jovens não iam, o povo começou a identificar a minha vocação. E o próprio padre, que me chamava para rezar o texto com o povo, enquanto ele confessava antes da missa. Tudo isso foram sinais da vocação que eu não tinha consciência, mas a comunidade despertava em mim. E para concluir, só um exemplo, eu nunca pedi para o seminário, eu nunca quis ir nem encontro vocacional, mas passou na escola onde eu estudava, Dr. Trajano Pires da Nóbrega, uma freira de nome Maritier, que eu não a conheci. Ela vinha acompanhada de um irmão marista chamado Pedro, que eu conheci depois. E ela pediu à diretora que chamasse algum jovem para o encontro em Campina Grande. E entre esses jovens estava eu, chamado pela própria diretora, e fui a esse encontro em Campina Grande. E eu fui o único que disse lá que não queria ser padre, mas o irmão Damião identificou em mim vocação e escreveu para 2 expedito, dizendo: dos 3 jovens que vieram da sua diocese, só um tem vocação, é o Elias. E eu recebi a visita do padre Norberto, que era o promotor vocacional à época, me chamando para o primeiro encontro em 1982. E daí começou a minha história vocacional consciente. Antes, a comunidade percebia e Deus foi abrindo os caminhos. Depois, eu participei dos encontros. Em 1983, aí eu fui para o seminário no dia 14 de fevereiro de 1983 e hoje estou aqui há 32 anos de vida consagrada a Deus no ministério ordenado, e eu louvo e agradeço a Deus pelos padres que passaram na minha vida, que foram testemunhos que me convenceram da vocação. O padre Acácio, o padre Gervásio, o próprio padre Norberto, e outros tanto, como o padre Valdomiro, que ainda está aqui entre nós, e seu exemplo de vocação motiva, nos anima e vale dizer, vale a pena. Se vivesse de novo seria padre. Que Deus abençoe todas as vocações da nossa diocese, todas as vocações aqui da nossa paróquia. Acabei de realizar um encontro com 6 jovens adolescentes que desejam fazer esse caminho vocacional. Reze por nós e nós rezamos por vocês.